É o seguinte, nós vamos para a manchete do dia. Pouco depois das 4 da manhã, o republicano, o candidato lá nos Estados Unidos, à Casa Branca, o Donald Trump, ele fez um discurso já ali, reunido com apoiadores na Flórida, falando já como alguém que ganhou as eleições. De fato, a apuração ainda continua por lá, mas matematicamente, praticamente, Trump já é o novo presidente dos Estados Unidos. Também foi o que disse o jornal New York Times, dizendo que a chance de vitória já estava acima dos 95%, já lá no momento do discurso do Donald Trump. Aí Trump começou o discurso, agradeceu o público, agradeceu também a família, amigos, e classificou a vitória, eu vou abrir aspas aqui para uma fala do Donald Trump, o maior movimento político de todos os tempos. Então, durante o discurso, ele reafirmou algumas coisas, e eu vou pontuar aqui para a gente entender isso e tentar colocar o Brasil nesse cenário e tentar entender porque o brasileiro, de alguma maneira, se empolga tanto com a eleição nos Estados Unidos. Ele prometeu fechar as fronteiras, afirmou que o seu slogan será promessas feitas serão cumpridas, também prometeu corte de impostos e redução do déficit, pregou a união entre todos os americanos e agradeceu o vice e disse que amava Elon Musk. O Trump está vencendo em praticamente todos os estados-chave que são considerados decisivos lá para a eleição nos Estados Unidos. A eleição é um pouco diferente, tem o voto popular e o voto dos delegados, então é um pouco complexo entender o jeito, a apuração americana, mas foi uma apuração muito rápida, a previsão não era para que essa apuração saísse tão rapidamente assim, pegou muita gente por todo o mundo de surpresa, inclusive lá nos Estados Unidos também. Ó, Trump tem 78 anos, ele provavelmente, né, vai assumir, então vai ser o presidente mais velho a assumir a presidência dos Estados Unidos aí, superando o atual presidente, que é o Joe Biden. Kim Rafael, começo com você, eleição americana e o Brasil se empolgando hoje, logo pela manhã, nas redes sociais, em muitos lugares, as pessoas até enaltecendo, como se tivesse sido uma eleição no Brasil. Paulo, é igual torcida Barcelona e Real Madrid, o clássico mundial aí que para todo mundo para assistir, claro, aqueles que estão disponíveis, né, para assistir. E é mais ou menos isso. E olha, aqui não reflete apenas no Brasil, mas porque os Estados Unidos é uma maior potência do mundo e todo mundo tá, né, de olho nas eleições porque economicamente falando reflete muito nas outras nações, principalmente numa nação como a nossa que ainda está em desenvolvimento e precisa muito desse apoio econômico também dos Estados Unidos. É claro que nós temos algumas torcidas, principalmente no ponto de vista ideológico, né? Porque, Trump é do Bolsonaro, o Biden é de esquerda, a Harris é de esquerda. Então, assim, tem essas questões ideológicas que também acabam sendo expressadas aí pela torcida. Mas é muito interessante, vários jornais, CNN Brasil, The New York Times, como se colocou, a BBC também, tem falado sobre uma eleição histórica. E como você já noticiou falando, que a previsão do resultado não era para ser tão logo. E está ocorrendo. Passaram 276 delegados já, o que daria já a vitória, matematicamente falando, para o Donald Trump, porque ele precisava de 270. Então já ultrapassou. E pelas questões de você fazer promessas e daí cumpri-las, o que me chamou a atenção foi tirar impostos dos benefícios sociais, que ele e a Kamala Harris também prometeram isso, e também das gorjetas, que lá é muito comum e é difícil você deixar o entregador ou quem você recebe a alimentação, qualquer coisa, sem gorjeta lá, você é até meio mal visto por eles, e isso antes era também reportado a impostos. Agora me parece que na campanha dos dois estavam também acirradas nesse comentário. Agora, refletindo no Brasil, especificamente nas eleições, alguns esperam, têm expectativas de que Bolsonaro retorne em 2026. Agora sim, Javier Milei na Argentina, Donald Trump nos Estados Unidos e agora Bolsonaro em 2026. Só que nós temos que trabalhar com a realidade, né? Hoje, Bolsonaro é inelegível, então ele não pode disputar eleição alguma. Então, o pessoal da direita, que eu também me incluo, porque também
me faço também dessa rotulagem, né, sempre de direita, tem outros nomes. Então é melhor também pensar em outros nomes por enquanto, porque nesse momento a inelegibilidade do Bolsonaro não permite ele disputar. Edivaldo Magro. Pois é, 7h32 da manhã foi confirmado, né, que Trump ganhou a eleição, com 276 delegados já eleitos, né? Oficialmente O João foi. Tá dando acho que 277 Isso, já, viu, Então você já tem isso confirmado, né? 277 votos em que agora. pese as projeções iniciais, ontem, inclusive, Boca de Uno dava uma margem até para a Kamala Harris, mas é tão confusa a eleição americana que, enfim, né? Acho que a decisão está tomada. Mas assim, eu quero registrar duas questões. Ontem à noite eu conversava com 2 imigrantes que moram lá, que eram de Maringá, um documentado, tudo certinho, e o outro faz parte daquele grupo dos chamados indocumentados, né? Pessoas que estão nos Estados Unidos, integram a Força de Trabalho americana, mas não têm documento. Ambos votavam no Trump, mesmo com todas as promessas do Trump, inclusive, né, de expulsar os imigrantes, né, dos Estados Unidos. Então a gente tem uma pauta do Trump que tem muita retórica, né? Em campanha vale você assumir alguns compromissos com o eleitor e depois, para você aplicar, vai ser muito difícil. Eu me concentro um pouco nessa questão dos indocumentados, na questão dos imigrantes. Eles representam uma força de trabalho imensa, né? São perto de 11 milhões desses indocumentados, pessoas que estão nos Estados Unidos, são os documentos necessários que garantam a legalidade da tua permanência no país. Eles são muito importantes na força de trabalho, na indústria, especialmente na área agrícola. Então, você tomar essa decisão de expulsar vai uma distância bastante grande. Mas eu acredito que as análises depois vão confirmar melhor isso, que basicamente o que levou à vitória do Trump foi as promessas, né, os compromissos com a economia. A redução de impostos, né, a geração de emprego, um compromisso maior com o controle do déficit fiscal, você controlar melhor a economia e devolver, essa questão de refazer a América aos americanos, ainda aquela velha ladainha que ele se convencer. Então, existe esse sentimento de retomada dos Estados Unidos, dar esse protagonismo mundial na área econômica, e você antevê aí uma guerra comercial com a China, que pode ou não ser bom para o Brasil. Porque ele promete, inclusive, taxar os produtos chineses em até 60%, e isso vai alcançar também os brasileiros, de 10% a 20%. Mas na medida que se aumenta a guerra com a China, pode abrir perspectiva para o produto brasileiro. Ainda está muito obscuro todas as decisões, tem que esperar exatamente o que o Trump pretende fazer na prática, mas se antevê mudanças na política externa americana, né? E são mudanças bastante grandes que vai alcançar de alguma forma o Brasil. Eu nem entro nessa questão ideológica, ela é muito complexa, né? Porque isso envolve direito internacional, envolve direito brasileiro, envolve justiça brasileira, ainda que, obviamente, em se considerando que existe o projeto 2005, que é um calhamaço de documentos ligados à Heritage Foundation lá, que quer refundar, na verdade, a direita no mundo. Tem muita coisa interessante nesse documento, da qual o Trump quis se afastar, mas sabidamente está envolvido nesse projeto, que é fortalecer a direita no mundo e combater as iniciativas mais progressistas, inclusive na América Latina, a proposta específica para a América Latina. Mas vamos ver o desenrolar dos fatos aí, mas já muita coisa vai mudar. Fernando Tupan, quero te ouvir sobre virtualmente eleito não, né? Eu acho que está eleito o Donald Trump nos Estados Unidos, não há contestação sobre isso aí, levando em consideração o número de votos populares e também o voto dos delegados. Veja só, Paulo Caetano, ele já alcançou 277 convencionais, então ele precisava 270. Então ele já está acima, já é o novo presidente, é o 47º. Eu estou acompanhando, acordei cedo hoje, 3 horas da manhã, para assistir o discurso dele, que seria da vitória ou da Câmara. A Câmara transferiu para agora pela manhã, e quando o Trump subiu, ele faltava 5 cadeiras para ser eleito presidente dos Estados Unidos. E uns 5, 10 minutos depois que ele começou o discurso dele, ele já tinha alcançado o número suficiente
de convencionais e acabou a história. E uma outra coisa importante, Paulo Caetano, não é só a vitória dele nas urnas, o número de convencionais, ele já tem 70 milhões de votos contra 65 da Câmara. O importante é que eles já conseguiram 51 cadeiras no Senado Federal. Então, os democratas conseguiram 43 e a projeção é que os republicanos cheguem a 54, 55. Vamos ver se isso se concretiza, porque daí dá uma folguinha, evitando alguma traição de última hora. E outro ponto importante, Paulo Caetano, que na Câmara Federal, eles, nesse exato momento, estão com 196 deputados federais contra 176 dos democratas. Isso vai continuando assim, a projeção é que chegue a 220, 230 deputados federais. E vai demorar um pouco, porque o Alasca ainda não começou a contabilizar ali que existe um fuso horário de quase 6 horas ali. E, Paulo Caetano, se a gente parar para pensar, vai ser uma guinada muito grande e que vai acontecer na política brasileira. Por quê? O Lula, que é se pode falar que ele é de esquerda, tudo, mas ele é uma pessoa bem inteligente que sabe mexer com o que ele vai fazer para 2026. Ele vai tentar se aproximar do Centrão, Paulo Caetano, não duvide do Ricardo Barros virar líder dele mesmo lá no Congresso Nacional, que ele não vai continuar aqui na Secretaria de Indústria e Comércio do Governo Ratinho Júnior. Então vai ter muitas coisas diferentes e olha, espere, eu não duvido, Paulo Caetano, mas não duvido mesmo. O Edivaldo pode ver, até me contradizer ali, mas o Centrão vai ficar com a vice do Lula na eleição de 2026. Paulo Caetano. 7 horas e 55 minutos. Repita. 7h55 a gente vai continuar falando aqui da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Regiane, por que isso influencia tanto o brasileiro a um fascínio, quase um fascínio, né? Pela eleição americana e pelos brasileiros? Bom, quando a gente olha de maneira global, né, em relação à economia, que já houve alteração, a Bolsa já se movimentou na madrugada, inclusive com uma alta, um setor extremamente positivo acontecendo, que influencia, obviamente, não só o Brasil, como o mundo, como eu coloquei. Mas assim, o Edivaldo colocou aqui uma palavra chamada guerra, e a gente hoje tem que lembrar que existem, né, inacreditavelmente, existem ainda guerras acontecendo pelo mundo, né, e é realmente inacreditável, e é alimentado pelos Estados Unidos, financiado pelos Estados Unidos, e isso vai ser interrompido sim. Então, a gente aqui pode até ficar mais tranquilo e pensar, né, humanamente em relação aos povos por aí, porque mais uma vez, inadmissível que isso aconteça. Agora, se tratando também de outra fala importante para os brasileiros, é a defesa da liberdade individual, né, com essa ligação com as internets ali e a movimentação real que a gente possa ter como cidadão pelo mundo. Assim, são só falas positivas, promessas positivas, e vinda dele mesmo na madrugada promessas feitas serão promessas cumpridas. Faremos da América livre e próspera novamente. Daniel Matos. Paulo, mais uma vez as eleições dos Estados Unidos, né, contrário aos interesses aqui dos presidentes, né? Na época do Bolsonaro, o candidato dele lá não ganhou, e agora o Lula, um candidato que ele não apoiava, também ganhou. Esperamos que a diplomacia prevaleça, né? Assim como o Kim, todos aqui da bancada já falaram, né? Parece uma torcida, né? Parece que foi um clássico, parece a emoção, né? As pessoas comentando, falando, como se fosse uma coisa assim, resolvesse o problema nosso aqui, as eleições dos Estados Unidos. Claro que influencia aqui no Brasil, sim, mas a gente vê a direita contra a esquerda, aí essa eleição do Trump parece que foi algo aqui que 2026 já está praticamente sacramentado, que a direita volte, quando muita coisa precisa ser restabelecida. Claro que a gente vai acompanhar, a gente acredito, tenho certeza que o presidente do Brasil vai parabenizar o Trump, ele é diplomático, não vai querer fazer nenhum tipo de ruptura no momento desse, e a gente espera mesmo que as pessoas, né, tenham não essa paixão, né, mas tenham a consciência, quando chegar na eleição no Brasil, ter o mesmo consentimento, ter
teoria, as mesmas convicções, para que ganhou lá nos Estados Unidos, parece que vai resolver o problema nosso aqui. Então, assim, eu sou um pouco mais cauteloso nesse comentário, mas eu espero que o Trump faça um excelente mandato e que as coisas sejam sempre boas para o nosso país. 7 horas e 58 minutos. Repita. 7h58. Nós colocamos uma enquete aqui no nosso chat ali do YouTube. Donald Trump, o que esperar de um segundo mandato do republicano? Aí as opções. Ótimo, bom, ruim ou regular, né? Regular ou ruim. Ótimo 83%, bom 10%, ruim 3% e regular 2%. Então é o que eu falei, né? O brasileiro tá, de alguma maneira, aí empolgado com a eleição do Donald Trump, pelo menos aqueles que estão mais alinhados aí ao espectro da direita, certo?